Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Estamos aqui, 2024 começou, já tivemos o nosso primeiro convidado super especial. Você não viu ainda? Volta um episódio atrás. Nelson Evêncio, estrela das maratonistas brasileiras. Então volta um EP, assiste lá, muita coisa legal. Você que está em casa, sua esposa está querendo começar a correr, sente muita desconfiança, tem medo, não sabe por onde começar? Assiste esse EP, conhece um pouquinho do Nelson Evêncio, depois vai dar uma pesquisada nas alunas dele, que inclusive a nossa convidada de hoje tem história com o Nelson, ela vai contar pra gente. Conhece um pouquinho, eu tenho certeza que você vai quebrar esse medo, manda mensagem pro Nelson. A agenda dele é um pouquinho difícil, mas eu tenho certeza que talvez você consiga uma vaga, tá? Acho que é uma ótima maneira para você começar é ter um treinador que te encoraje, entenda de treinamento de mulheres, femininos, né, que é uma questão importante. E ter um cara como referência, que o Nelson é uma baita referência como treinador. Certo, Liminha? Certo. E eu já vou começar o EP pedindo. Galera, vocês gostam, assistem a gente. Não esquece de deixar a curtida. Curte o EP. Curte aqui, tanto aqui quanto no Spotify, tá? A gente também tá no Spotify. Isso ajuda a gente a ter um engajamento um pouco maior. A divulgação dos nossos vídeos são bem mais feitas. Então, não esqueçam de deixar o like de vocês agora ou depois, antes de terminar, beleza? Não deixem um dislike, porque senão eu não consigo trazer mais convidados aqui. Liminha, roda a vinheta que hoje eu já quero começar esse assunto aqui, que hoje a gente vai ter conversa até umas horas. Roda a vinheta aí. Pessoal, vamos lá. Hoje nós trouxemos uma pessoa aqui que ela é uma hipermulher, conforme várias que nós já trouxemos aqui. É uma convidada super especial que a gente está tentando trazer faz tempo já. A agenda dela é bem complicada, né, Rafa? Maratonista, corredora, além de ser maratonista, né? Ela é corredora de todas as distâncias, treina há bastante tempo, advogada, concurseira, né, Rafa? Que é uma coisa bem complicada. E eu tenho certeza que ela vai ter muita, mas muita história bacana para contar da vida dela e também como forma de motivação para vocês, principalmente para vocês mulheres que estão com essa pulguinha na orelha aí, se devem ou não começar a correr, como que é, em tempos perigosos e conturbados aqui na cidade de São Paulo para se treinar, né? Então, Rafa, seja muito bem-vindo ao Buraco no Asfalto, grande prazer te receber aqui. Te parabenizar já pelos feitos, os últimos feitos que você vai contar pra gente. E vamos lá, seja bem-vinda. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô me achando muito chique com o microfone na minha frente. Rafa, vamos lá. A gente sempre começa os EPs daquela maneira tradicional de todo podcast. Fala um pouquinho quem é a Rafa, como a Rafa se tornou a Rafa de hoje, a Rafa corredora, a Rafa maratonista, a Rafa mulher inspiradora para muitas pessoas na internet, na vida pessoal. Então, se apresenta um pouquinho para a galera que está assistindo a gente. Ixi, quanto tempo a gente tem? Bora, vamos lá. Eu sou a Rafa, eu tenho 31 anos, eu sou corredora desde 2018. A corrida entrou na minha vida de uma forma conturbada, porque eu não estava num bom momento. Na verdade, foi o pior momento, assim, da minha vida. E eu, hoje, tenho esse meu trabalho na internet, que é um complemento, porque a minha rotina é muito desgastante, é muito pesada, que é estudar para concurso. Eu tenho o sonho de ser juíza. E eu advogo também. E advogo advogo na vida e na internet, porque eu advogo pelas causas que eu acredito. E sou apaixonada por corrida. Eu comecei a correr quando a minha mãe faleceu. Ela teve um câncer, um linfoma. E eu era muito novinha, assim, eu tinha 23 anos e eu não sabia mais o que fazer. Então, eu acho até meio simbólico que eu tenha começado a correr, sabe? Quando você não tem pra onde correr. Foi até uma metáfora ali que eu acho que eu arranjei pro meu inconsciente, porque eu precisava de um projeto mesmo para sair de casa, sair da cama, e a corrida, ela encaixou direitinho no que eu precisava naquele momento. E hoje eu tento transmitir isso para outras pessoas, levar a corrida como uma ferramenta mesmo de você se reconectar com a sua força, se reconhecer como uma pessoa capaz de fazer coisas difíceis, porque a gente acaba esquecendo disso ao longo da vida. E também eu acho que é muito importante para mulheres
desenvolverem esse lado mais conectado com o esporte, porque a gente não tem esse incentivo desde menina. Então, para mim, a corrida, ela me trouxe muitas coisas boas e eu espero que a nossa relação seja muito duradoura, assim. Eu quero correr para sempre, com saúde. Show, show. Rafa, primeira pergunta que eu vou te fazer. A gente conversa com muita gente, teve muita história inspiradora que a gente já ouviu aqui. Tem pessoas que já vêm do berço o esporte, mas no seu caso não. No seu caso você passou por uma situação difícil, como muitas pessoas que vieram aqui contaram pra gente, e você achou a corrida, no caso, como uma válvula de escape para seguir em frente. Isso. Para correr para uma direção mais certa, vamos dizer assim. Como foi passar por tudo isso? Nova, porque assim, 23 anos... assim, você estava na faculdade já? Era o meu último ano da faculdade, quando minha mãe ficou seja, doente. Um ano mais complicado de apresentação de TCC. Tem TCC Isso, também, direito? Tive. Conta pra gente como foi, assim, passar por... não só pela perca da sua mãe, que foi um problema, a gente imagina que deve ser muito complicado, mas também, último ano de faculdade e encarar um esporte que é algo novo para você. Como foi tudo isso? Eu sempre tive uma relação muito ruim com o esporte. Muito ruim no sentido de encarar o esporte como uma maneira de emagrecer, única e simplesmente, como muitas mulheres. Então, eu não tinha uma relação saudável com o esporte. Para mim, ele era um meio para ficar mais magra. Eu tive transtorno alimentar durante muito tempo. E a minha mãe também não tinha uma relação muito boa com o esporte. Eu via nela essa necessidade também, assim, de controlar a própria imagem. Então, assim, eu realmente veio de um lugar muito meu, assim, querer começar a correr. Não foi uma coisa que ninguém me falou para fazer, sabe? Eu lembro que na época, inclusive, não tinha... Eu seguia 2 blogueiras, inclusive a Alana. Eu escolhi correr. A Alana foi uma das primeiras... hoje em dia de assessoria. Exatamente. Ela foi uma das primeiras blogueiras que eu comecei a acompanhar. E a Rafa Bueno, que eu acho que ela nem tem mais hoje em dia um Instagram super profissional, mas ela é uma baita atleta. Então, eu lembro que eu fui muito influenciada por elas. Foi numa época, assim, bem difícil, né? Minha mãe ficou doente quando eu estava no último ano da faculdade. Então, eu tinha acabado de sair de um escritório, que eu decidi que eu não queria mais ficar lá. Um escritório muito grande, muito chique aqui de São Paulo. Então, já foi uma decisão difícil. E eu comecei a estagiar com uma juíza para ver se era aquilo que eu queria fazer mesmo. Decidi ali, só que nesse mesmo ano a minha mãe ficou doente. E ela ficou doente pelos próximos 3 anos. Então... Foi um período longo, assim, sim, né? Passando por tudo isso. Foram anos que eu vi ela definhando, assim. Ela ficou... Foram muitos anos de quimioterapia, radioterapia, 3 transplantes, sendo que eu doei a minha medula para ela. Sério? A gente fez um transplante de medula porque eu era mais compatível do que a minha irmã e que os irmãos dela. E, infelizmente, não deu certo. Era um câncer muito raro, que só tinha... Eu lembro do médico falar que só tinha um caso aqui nos Estados Unidos. E, na época, o tratamento de imunoterapia ainda não era tão avançado como é hoje, né? Isso lá em 2015, que foi quando ela ficou doente. Então, de 2015 a 2020, praticamente, eu passei por um longo período. Primeiro, de me afastar de tudo para cuidar da minha mãe, porque a minha irmã e meu pai trabalhavam fora e eu ia começar a estudar para o concurso. Então, assim, não tinha cabeça, né? Eu fiquei 100% na função de cuidadora e não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu fiz por mim e por ela. Só que aí, depois que ela faleceu também... Eu demorei um tempo para me entender no mundo sem a minha mãe. Eu acho que para uma mulher, assim, é muito difícil perder essa referência. Qualquer referência, mas a relação de mãe e filha costuma ser muito... próxima, né? Visceral. E eu tinha essa relação com a minha mãe. Então, eu sinto que nesse meio tempo eu fiquei muito perdida e eu simplesmente... a história é realmente assim, um dia eu estava na academia e eu subi na esteira e falei, acho que eu vou correr. Por vontade e incentivo próprio, assim. Assim, acho que eu vou correr. E naquela época ainda tinha muito daquilo de, preciso correr pra gastar caloria e tudo mais. E foi uma época que eu fiquei muito, muito magra, assim, de tristeza mesmo, né? Inclusive, as pessoas precisam parar de falar sobre os corpos das pessoas, porque às vezes elas emagrecem por tristeza. Então, eu tava meio ruim, eu acho que meu transtorno alimentar nessa época ficou pior. Só que a corrida começou a crescer de uma outra forma dentro de mim, assim. Eu não via mais ela como um meio, eu via ela como um fim em si mesmo, né? Então, eu comecei a me empolgar com os objetivos e tudo mais. Mas, realmente, foi um período, assim, de apresentar o TCC, me formei na USP.
Aí eu ia começar a estudar, não consegui começar a estudar. Aí a minha mãe faleceu, aí eu fiquei um tempão perdida, porque eu acho que luta é um processo que cada um tem o seu tempo. Uhum. E nesse meio todo, assim, nessa bagunça toda, foi quando eu me descobri no esporte, assim. Eu acho que veio muito como um símbolo de como é que eu vou sair desse buraco que eu tô. E a corrida, ela veio como uma ferramenta mesmo, né? Porque se eu conseguia fazer as coisas que eu não achava que eu não conseguia correr 1 quilômetro. Te entendo, eu te entendo bem. Você fala assim, eu via corredores e eu pensava, essas pessoas são doidas, ninguém gosta disso, não é possível. E aí, quando eu comecei a quebrar esses paradigmas e ver que eu realmente poderia correr, eu comecei a trazer isso para minha vida. Então, voltei lentamente a estudar, comecei a me reconectar com outras coisas, comecei a criar conteúdo na internet lá em 2018. Legal. E as coisas foram caminhando para hoje estar aqui. Ótimo. Sinal que você fez a escolha certa, né? E a corrida tá te mantendo aí até hoje, né? Sim. Presente contigo. Ela me trouxe muito além da corrida, assim. Ela é muito além do esporte, sabe? Eu acho que, primeiro que nada não é político quando você é uma mulher. Então, assim, quando você é uma mulher que pratica algum esporte, isso já carrega muitos símbolos e muitas lutas que eu, como mulher branca, nem consigo dimensionar, porque tem muitas mulheres que sofrem muito mais do que eu. Mas, mesmo assim, já é quebrar várias barreiras, né? Então, foi muito importante para mim em vários aspectos, para minha autoestima e para me entender também como comunicadora e as mensagens que eu gostaria de passar para as pessoas. Ótimo, ótimo. Passando essa fase, como foi sua evolução na corrida que a gente fala, né? Você treinou por muito tempo sozinha? Você começou a ter mais acesso à informação nessa época, porque 2018 a gente está falando. 2018. Já o movimento da corrida já vinha numa crescente até que legal, assim, né? Sim. Não estava igual hoje, mas já vinha numa crescente. Como foi a sua evolução? Descoberta de relógio, descoberta de treinador, como foi isso? Na verdade, eu lembro, assim, nessa época, a corrida ainda tinha um pouco dessa imagem de ser um esporte de gente mais velha, né? Assim, a minha imagem era o Drauzio Varela, inclusive te amo, Drauzio, se você estiver vendo isso. Eu amo o Drauzio Varela. Mas, assim, é a imagem que uma pessoa de 20 e poucos anos não tem, né? Na cabeça de, será que eu vou ser maratonista? E eu comecei a correr sozinha na esteira mesmo. Então, eu não tenho o ódio que as pessoas têm pela esteira. Inclusive, eu amo esteira. Sério? Eu amo esteira. Nossa, tem que ser estudado. A esteira é minha melhor amiga, sempre foi. Eu lembro que eu comecei meio errado, né? Correndo 5 vezes na semana, como qualquer pessoa empolgada que acha que... 5 vezes? Eu corria 5 vezes na semana. Então você já estava enraizado com o espírito corredor dentro de você. Não, porque... assim, eu fui progressivamente aumentando, mas quando eu já estava, assim, num condicionamento legal, eu corria todo dia, praticamente. Legal. E eu lembro até de uma amiga minha, que hoje também treina com o Nelson, falar, Rafa, você não pode correr todos os dias. Por que não? Sabe? Uma coisa... Não é pra fazer bem e tudo mais. E eu lembro que eu botei na cabeça que eu queria fazer a São Silvestre. Eu falei assim, tipo, depois que minha mãe morreu, eu vou fazer uma São Silvestre, é a minha meta e tudo mais. Só que eu comecei a aumentar o volume sozinha, progressivamente e, assim, totalmente da minha cabeça. Não façam isso em casa, mas totalmente da minha cabeça. E era uma coisa que eu falo para todo mundo que está começando hoje, que funcionou para mim. Eu fazia um pouquinho andando, um pouquinho correndo. 3 minutos correndo, 1 minuto andando. Até o momento que não fosse mais necessário andar. Aí comecei a aumentar o volume, me inscrevi na São Silvestre. Mas antes disso, eu já seguia a Rafa e ela treinava com o Nelson. E eu mandei uma mensagem pro Nelson, eu tenho esse e-mail até hoje, é tão bonitinho, o assunto é sonho. E aí eu falei, Nelson, oi, tudo bem? Eu sou a Rafa, eu conheço você da Rafa Bueno. Da Rafa Bueno, e eu tenho vontade de fazer a São Silvestre. Aí ele falou, não, vem aqui na USP e tal. O dia que eu fui, ele falou, quanto você tá correndo? Eu falei, eu fiz 20 já. Caramba, você tinha feito um volume de 20? Eu tinha feito 20. E totalmente assim, eu tinha um relógio... mas eu não sabia usar, então eu usava o relógio no modo cardio, assim. Então eu não sabia meu pace. Nossa. Eu só sabia... relógio específico de corrida? Era um Garmin. Nossa. Era um Garmin antigão. Ele tá vivo até hoje, ele é muito bom. Acho que nem existe mais o modelo. Mas eu tinha porque meu pai tinha me dado, ele falou, é bom pra você ver seus batimentos e tudo mais. Eu sabia a distância que eu fazia, porque, por exemplo, eu corria no Parque da Aclimação.
E tinha 1 quilômetro. Então teve um dia que eu falei, vou fazer 20 voltas. E fiz. Caraca. Aí o Nelson falou pra mim, olha, se você faz 20, por que você não se inscreve numa meia maratona? Aí antes de fazer a São Silvestre, eu fiz a W Run, que é aquela corrida que tem só mulheres. Legal. E foi a minha estreia na meia maratona, assim. 2018 ainda? 2018. Então, num ano eu saí do zero. Você evoluiu muito rápido. Mas eu não sei se é muito recomendado, gente. Não façam isso. Não, mas aí eu vou até fazer um link, Rafa. Eu acho que no seu caso, além de você ter pego gosto pelo esporte, ter evoluído, ter pode ser que você tenha uma predisposição para evoluir mais rápido na corrida. Eu acho que tinha a questão também que você tava te fazendo bem aquilo, né? Eu tava precisando. Tava preenchendo. Exato. Tava me preenchendo. Assim, eu nunca não fiz esporte, mas eu tinha essa relação meio tóxica, né? Então, assim, musculação, que é uma coisa que eu acho que eu trago muito hoje pra corrida, eu já fazia desde sempre. E gostava? Não. Porque é outra coisa que todo corredor... Mas tinha muito esse objetivo estético, né? Então, você ficava viciada nisso, assim. Eu tentei de tudo na minha vida. Eu já joguei futebol, eu já tentei surf, basquete, porque todo mundo fala, nossa, você é tão alta. Vôlei, nossa, era terrível. Então, assim, a corrida, ela encaixou como uma luva, porque eu não podia prejudicar ninguém, entendeu? Só era você e você, né? O time era eu e eu. Ótimo. Então, eu comecei eu acho que a evolução foi rápida, assim, de volume, mas eu sempre fui muito... Eu nem sabia o que era pace. Então, assim, eu não me preocupava... literalmente não me preocupava com isso, assim, não tinha essa... Neura, né? Não, eu não sabia o que era. Eu lembro que eu descobri o que era pace e alguém me falou que eu não era rápida quando eu já estava, depois de ter feito essa meia maratona. Uhum. E aí começou, a bolha da corrida começou a entrar um pouco na minha cabeça, sabe? Mas eu não sabia que eu não era rápida, assim. E olha que eu fiz a minha meia maratona, a primeira, eu fiz num pace de 5:58, alguma coisa assim. A meia? Então, E foi ótima. Primeira, né? Ótima. Assim, eu acho... Dá o quê? 2 horas e 5, Ótimo. 2 horas e 6. Ótimo. E eu lembro, assim, de curtir tanto essa prova, dela passar tão rápido, que eu só saí pro Nelson e falei, e aí, Nelson, quando é que vai rolar a maratona? E aí o Nelson, muito sábio, muito conservador, falou, Rafa, não é o momento. Então, me assusta um pouco hoje ver, assim, a rapidez com que as pessoas estão querendo pular etapas, porque tem um hype, né, assim, da maratona. Eu acho que normalizar a maratona é uma coisa muito perigosa, porque não é normal, é uma coisa extraordinária, né? E a gente anda banalizando como se fosse correr... 10 quilômetros. Assim, e para muita gente, 10 quilômetros já é muito, né? Então, assim, outro dia eu vi uma menina no TikTok falando, gente, banalizaram correr 5 quilômetros. Eu falei assim, meu Deus, banalizaram correr maratona, né? Eu falei, coitada, ela já tá se sentindo mal, e aí não tem eu não sei onde vai parar, assim, sabe? Me preocupa de verdade isso. Antes da gente entrar nesse assunto que vai ser polêmico, mas o que eu queria falar contigo como foi, 2 perguntas em uma, como foi a sensação de cruzar a linha de chegada da sua primeira prova, ainda mais sendo uma prova feminina, e a outra, como foi sentir esse processo de evolução seu, mesmo sem ter um técnico do seu lado inicialmente, porque... Eu falo que a corrida é como se fosse um jogo de videogame, né? Assim, quando a gente começa, a gente vai passando as fases, né? Que seria o ideal, tá, galera? Não você sair da fase inicial pra você ir pro chefão direto, que teoricamente seria a maratona. Como foi isso pra você, assim, ver sua evolução, falar assim, poxa, eu consigo? Ai, foi muito importante. E eu lembro de me sentir bem durante o processo inteiro, assim. Eu acho que também por tá fazendo as coisas muito no meu cantinho, sem tanto a influência das redes sociais. Como eu disse, eu realmente não conhecia muitas referências de mulheres corredoras. Foi muito natural e avançando, assim, as etapas. E eu respeitei muito meu corpo também, né? Não foi assim que eu botei na cabeça. Eu sentia que eu podia ir um pouquinho mais, eu ia. E quando eu me permiti... entender que talvez eu realmente pudesse fazer uma meia maratona e uma maratona foi muito importante para mim em termos de força mesmo, assim. Foi muito importante mesmo, assim. Eu acho que a corrida, ela me curou em alguns lugares. Legal. A sensação de cruzar a linha de chegada para você?
Ai, não tem coisa melhor, né? É, assim, top 5 sensações da vida. Acho que só, independentemente da distância, se você treinou para aquela prova e você estava muito presente naquele momento, cruzar a linha de chegada é um mix de alívio com emoção. Eu sempre choro. Eu choro vendo linha de chegada de prova que eu nem fiz. Então, assim, é um dos melhores, é uma das melhores sensações do mundo. Recomendo muito. Top. E é de graça, quer dizer, menos a inscrição, mas... O de resto, né? De resto... Rafa, uma coisa que você falou que eu achei super importante. Eu como fazendo parte bem menos que você, mas eu também tento aos poucos influenciar as pessoas ao meu redor, as pessoas que vêm conversar comigo no Insta, pessoas da família que às vezes vêm que a gente está praticando esporte, que tu tá fazendo bem, gera uma sinergia legal. Fala um pouquinho melhor pra gente dessa questão de você não se preocupar com o tempo. Que eu acho que é uma coisa que hoje é um dos hypes da internet, essas bolhas que a gente tem que quebrar. Então, queria que você falasse um pouquinho mais, principalmente para as mulheres que estão em casa, porque eu sinto que para vocês a pressão ainda é um pouco maior, assim, porque tem toda a questão de, né, do homem se achar melhor, né? Graças a Deus isso vem melhorando muito. As mulheres vêm crescendo muito, ocupando seus espaços, conquistando ótimos resultados. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque hoje em dia a gente tenta falar com as pessoas e o primeiro argumento que eu ouço é assim, não, mas eu não sou rápida. Eu não, sei lá, mas você tentou? Começa devagarzinho. Não, mas eu não tenho relógio. Você não precisa de relógio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como foi o seu processo, até para as pessoas terem alguém para enxergar e falar assim, poxa, eu posso começar. Sim. Eu acho que por ter começado numa fase que a corrida não estava tão hypada assim, ajudou. Não que eu ache ruim que esteja, eu acho ótimo que as pessoas estejam correndo. O que eu acho ruim e prejudicial para a nossa saúde mental é que, como eu falei naquele vídeo, da profissionalização dos hobbies, dessa lógica de produtividade insana, que a gente tem que sempre performar em todas as áreas das nossas vidas. E a gente já tem que performar em muitas áreas que exigem aquilo realmente da gente, né? Trabalho, estudo e tudo mais. Performar nos nossos hobbies é de uma crueldade tamanha com a gente mesmo, porque é para ser um momento de descontração, de prazer, e tá virando uma obrigação. E eu sinto que cada vez mais as pessoas acham que elas precisam cumprir alguns requisitos para serem corredoras. E eu luto veementemente contra isso, assim. Eu comecei, como eu disse, eu não sabia o que era pace. Inclusive, a primeira vez que eu fiquei chateada a respeito do meu pace foi porque alguém falou assim, mas você nem corre tão rápido. Tipo, 6h30 não é rápido, sabe? Eu fazia os meus treininhos a 6h30, 6h20. E aí eu comecei... eu não vou mentir e falar que não me afetou, porque me afetou um pouco, sim. Eu luto bravamente, constantemente, para reafirmar para mim mesma que isso não é a coisa mais importante, que eu preciso passar no concurso, que eu preciso fazer um monte de outras coisas, que eu preciso ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa namorada, sabe? Uma boa tutora pro meu cachorro. E às vezes não dá tempo. E a mulher, ela tem realmente um entrave maior, porque às vezes os cuidados domésticos ficam com a gente, às vezes não, né? Quase sempre. Então tem toda a economia de cuidado pela qual a gente é responsável, tem toda a questão do assédio. Então, assim, como é que a mulher vai pensar em performance se às vezes está completamente barrada por outras questões ali, né? Eu sempre falo que a mulher, ela não corre quando quer, ela corre quando ela pode. Exato. E isso... a performance, ela acaba sendo um reflexo disso. Então, a gente não consegue se dedicar tanto se a gente está com tantas preocupações ali na cabeça. Fora a questão do corpo, a questão de se sentir inadequada. Quando eu comecei a correr, eu pesava uns 10 quilos a mais do que eu peso hoje. Acho que até 15 quilos a mais do que eu peso hoje. E isso não me importava, sabe? Não passava pela minha cabeça. Se meus médicos dissessem que estava ok, eu estava ok. Mas, assim... começando a criar conteúdo e a entrar nesse universo, isso começou a me afetar. Aí eu posso até já falar um pouco sobre a Maratona de Berlim, que isso eu senti que me afetou muito. Eu sentia que eu já estava há muito tempo... Berlim foi a minha segunda maratona. Então, a minha primeira maratona do Rio, eu só queria sobreviver. A meta era sobreviver. Depois eu comecei a achar que eu tinha que fazer um sub-2. Sub-2 é abaixo de 2 horas, para quem não sabe.
Sub-2, tô louca. Sub-2 é na meia maratona. Sub-4, mas eu também achava que eu tinha que fazer um sub-2 na meia maratona. E fiz na meia de São Paulo, que é uma prova... Muito difícil. Cascuda. Muito. Mas aí eu fui pra Berlim e pensei, eu tenho que fazer um sub-4. Porque eu já tô há muito tempo criando conteúdo, porque tinha uma marca me apoiando e tudo mais. E eu lembro, assim, de no meio da prova... eu não estar presente, porque eu estava muito noiada. Eu lembro de não olhar para o lado, não olhar para Berlim, porque eu estava olhando para o meu relógio, desesperada, com medo de não fazer a meta. Irritadíssima. Eu terminei a prova irritada, porque eu tive cãibra e não consegui fazer. E assim, depois de passar uns 10 minutos, eu falei, gente, eu tô irritada. Na Alemanha. Não tô aproveitando a experiência que eu tô vivendo aqui. Fazendo uma major, sabe? Então, assim, é um eterno policiamento pra gente não cair nisso. E eu sinto que muitas meninas vêm falar comigo sobre isso também. Elas se sentem muito inadequadas na corrida. Hoje mesmo, uma menina me mandou uma mensagem falando assim, no primeiro ano eu já tenho que ter tênis de placa, tenho que ter o óculos espelhado, tenho que fazer uma maratona. Eu falei, não, você não tem que ir nada. Você tem que ir no seu ritmo. Mas é difícil você se manter fiel ali, né? Ao seu ritmo, quando todo um sistema... em volta, exato. Tá te pressionando. Mas, assim, eu acho que é uma eterna vigilância, sabe? Para não cair nisso. E eu acho que também ter referências de outras pessoas que são como você ajuda muito. Então, seguir mulheres que têm uma rotina normal, né? Que não vivem de corrida, que têm uma rotina normal, às vezes tem filho, tem trabalho e tudo mais, precisa organizar 1000 pratinhos. Isso faz diferença, sabe? A importância de ter uma referência próxima da tua realidade. Porque, senão, você vai se sentir sempre ficando para trás. E sempre perdendo, e sempre falhando. Só que as pessoas esquecem também que o Instagram não é a vida real, né? Será, Rafa? Eu tenho visto muita coisa, assim, em rede social e, lógico, eu publico meus conteúdos, eu tento incentivar as pessoas o máximo possível. Só que é aquilo que você falou, inconscientemente a gente, às vezes, começa a se cobrar de coisas que você fala assim, não, pera, eu tô aqui em outro país, eu tô fazendo uma coisa que eu faço há 13 anos, que eu amo fazer, tipo assim, eu já me estresso no meu trabalho, eu não preciso correr e me estressar. Então, tipo assim, igual eu, mesma coisa, fui fazer Valência em dezembro, e acho que foi uma das primeiras provas que eu falei assim, eu quero fazer isso? Quero. Mas se não der, Tudo beleza. Minha viagem tá paga, eu que tô pagando, tá tudo certo, eu não preciso prestar conta com ninguém. E deu certo. Por quê? Porque eu acho que eu não corri com uma carga emocional em mim que, tipo assim, eu tenho que fazer aquilo. Então, coisa que eu vinha de maratonas com essa carga e não conseguia. Me frustrava, e chorava, e ficava triste. Então, assim, eu acho que a rede social hoje, e aí entra muito no que você falou, cuidado com quem você siga. Exato. Cuidado com quem são suas referências, porque é muito desleal você se comparar com uma mulher, que a vida dele é aquilo. Exato. O trabalho dele é criar conteúdo, ou então ele é um atleta profissional. Então, assim, é muito desleal com a gente. Porque a gente trabalha, a gente tem filho, a gente tem cachorro, igual você falou, a gente tem dívida, né? A gente tem as provas, os boletos motivacionais, as cartas motivacionais, igual o Nelson fala. Então, assim, acho que é muito importante você, como influenciadora grande já, enfatizar isso bastante, porque eu acho que para os homens menos, mas para as mulheres pega muito isso, né? De tipo, não, meu espelho é a Rafa. Então eu preciso ser igual a Rafa. E nem sempre a nossa condição é a mesma. Eu acho assim que... Engraçado você falar dos homens, porque ano passado eu tive a oportunidade de fazer um treino para os homens. E a gente estava debatendo muito sobre essa questão da masculinidade e como a masculinidade tóxica aprisiona os próprios homens. Então, muitos deles também falaram que sentem muito essa pressão da corrida, porque já que é homem, tem uma competição muito maior e uma cobrança muito maior para performar, né? Eu acho que para as mulheres aí entra numa questão também de aparência, de corpo, de tudo mais, mas para os homens esse negócio, eu acho que é a mesma coisa do trabalho, entendeu? Você tem que ser muito bom no que você faz, você tem que ser muito bom corredor. E às vezes o homem tá ali, sei lá, querendo emagrecer ou querendo arranjar um hobby. Sair de uma situação difícil. Qualquer que seja o motivo que ele começou a correr, não necessariamente performance. E performance também é a que cabe dentro da tua vida, né? A performance tem que caber dentro da tua realidade. Então, assim, é a sua performance. É a sua performance. Quando a gente fala... Performance é diferente de alto rendimento.
né? Exato, ótimo. Alto rendimento é uma coisa, performance é outra. Eu acho muito bom seguir pessoas que às vezes são completamente desconectadas da nossa realidade para se inspirar. Então, assim, seguir atletas, seguir mulheres que vivem realmente a corrida no dia a dia delas, mas eu particularmente me sinto mais acolhida e mais representada se eu sigo mulheres normais como eu, que têm ali as suas demandas e arranjam uma brechinha no dia para correr. Fazer o que você gosta. Exato. E eu também não gosto muito de influenciadores que não assumem essa responsabilidade, falam assim, não, mas eu tô compartilhando o que funciona pra mim. Você pega o que você quiser, entendeu? Isso não é culpa minha que você está se comparando. Mas eu acho que a própria palavra influenciador já carrega uma conotação de responsabilidade, As entendeu? pessoas se inspiram muito Sim. em pessoas, né? E tem que tomar cuidado com o que fala em relação a dieta que faz, a alimentação, suplementação, passar treino. Às vezes gente que não tem, né? Não é um Nelson que está passando treino, é uma pessoa que não tem ali um CREF e tudo mais. Então, como eu venho do direito, eu tenho uma cabeça muito diferente, eu acho. Isso é ótimo. Porque eu tenho muito medo, assim, de alguém pegar algo da minha vida e usar como se fosse caber na vida dela perfeitamente. Não é assim. Então, eu sempre tomo muito cuidado com isso e tento passar tento ser o mais transparente possível. E depois, inclusive, essa história de Berlim eu contei e falei, gente, fiz a prova irritada, saí irritada. Só que no final, eu tive um insight, assim, do meio pro final. Falei, Rafaela, dane-se, entendeu? Dane-se. Vai, curte. E aí as fotos no final eu tô assim. Tipo, porque acho que caiu a minha ficha. Legal. Mas durante um tempo ali eu lutei pra não ouvir essas vozinhas tudo na minha cabeça. Nossa, mas não vai fazer um sub-4? Berlim é plana. Não, sabe? Então... Que são todas as pressões que a gente sofre na rede social, Exato. Né? E às vezes são até invisíveis, né? A gente acha que as pessoas, elas estão olhando pra gente e ninguém tá ligando muito, não. A gente se cobra, sabe? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com rede social hoje em dia. Que foi mais ou menos o que eu quis transmitir naquele vídeo. Porque eu tava passando por uma fase de ficar um pouco espantada mesmo com algumas coisas que eu tava vendo. Fala um pouquinho pra gente. Eu sei, eu já assisti alguns podcasts seus. Eu sei que seu sonho é fazer as majors. Como foi estar em Berlim? E como foi fazer o Rio de Janeiro também? Acho que é bom a gente enfatizar isso também, galera. Sim. Maratona não é só major. Tem maratonas incríveis para fazer no Brasil, na América do Sul, que é muito mais acessível do que você viajar para os Estados Unidos. Tem uma série de documentações envolvidas. Para a Europa, que a moeda é cara, desfavorece a gente. Então, assim, pesquisem. Escutem pessoas que correram outras provas. Majors vão estar aí sempre para a gente fazer, quando caber no seu bolso, quando for a sua realidade. Então, assim, pode sonhar, claro, todo mundo pode sonhar, mas sonhar sempre com o pé no chão. Tem muita prova incrível para fazer, que às vezes até melhores que as Majors, tá, galera? Então, deixar esse adendo para vocês. Como foi, Rafa? Como foi Berlim? E como foi o Rio também? Falar das suas duas maratonas. Como foram creio eu que foram experiências totalmente diferentes. Foram bastante. A primeira maratona você está com muito medo, né? Porque tem um medo desconhecido absurdo e todo mundo falava pra mim do muro. Eu falei, gente, que muro? Vou ter que pular hoje isso. Pelo amor de Deus, assim. E eu lembro de ter feito um ciclo muito tranquilo. Eu tava muito confiante, assim, mas mesmo assim dava muito medo. E no dia, choveu muito no Rio. Muito, 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 muito. Esse ano foi 19? 2022. Foi 20, porque a pandemia. 22. Isso, 22. Choveu muito, o meu fone parou de funcionar. Então, assim, eu saí totalmente da minha zona de conforto, né? Treinei todas os meus treinos com fone e tudo mais. Não tinha chovido um dia em todos os meus treinos. Mas foi uma experiência incrível, assim. A minha família toda foi. Meu pai, minha irmã, meu pai. Meu pai alugou a bike e foi comigo pela orla um tempão. Tem um vídeo, tá muito fofinho. Tem um vídeo, eu choro toda vez que eu vejo, porque é ele falando, olha minha filha correndo aí. Não posso falar, senão vou chorar também, de novo. Mas é muito legal, assim. As minhas amigas foram me ver, algumas de outras cidades, assim, sabe? Todo mundo se juntou. E
foi muito emocionante. Apesar de eu estar com muito medo, eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida, assim, sem dúvida. Eu guardo comigo para sempre. E, infelizmente, estava chovendo, então eu não consegui ver muito a praia, né? Mas quando eu voltei para fazer a meia, em 2023, a prova do Rio, assim, é deslumbrante. É deslumbrante, assim, é um cenário que você não vai ver em lugar nenhum do mundo. Então, eu acho importante isso que você falou, da gente também explorar o Brasil, que é gigante, né? O Brasil é gigante, é continental e tem lugares maravilhosos. E parar com essa ideia de que maratona boa é só major, né? Porque, gente, quem é que dá conta de fazer major todo ano também? Exatamente, entendeu? é muito caro. Às vezes você vai fazer uma na vida e olhe Muito lá. caro. Mas a energia, o que eu acho que diferencia as majors, além da estrutura, né? É que é uma festa. Eu espero muito que isso chegue no Brasil, assim, essa sensação de coletividade em torno da maratona, das pessoas saírem na rua. Durante os 42 quilômetros, eu não vi um espaço vazio. Então, a torcida te acompanha a prova inteira. E tem de tudo, né? Tem criança dando a mão pra você fazer high five, tem cachorro, tem senhorzinho distribuindo limonada na frente da casa dele, tem gente com cartaz. A coisa mais divertida era ficar lendo os cartazes e as camisetas das pessoas. E, nossa, é uma bagunça muito incrível, assim. Eu espero de verdade que com essa nova leva de corredores que tá vindo aí, que a gente consiga elevar as provas do Brasil para essa potência, porque... É incrível ter isso, né, de apoio, né? A cidade para. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. A cidade para. Eu me senti uma rockstar. Entendeu? As pessoas, às vezes, você passava assim... Parece que as pessoas te conhecem e estão lá torcendo por você, né? Exato. Você fala, gente, imagina como deve ser legal ser atleta, um atleta olímpico, porque é assim que eles se sentem. Eu me senti uma atleta olímpica aquele dia. Mas é isso mesmo. A gente... Aí eu vou te trazer uma segunda pergunta. Você acha que tem muito da parte cultural ainda aqui no Brasil... de não ir para as ruas, não apoiar? Ou você acha que tem muito do egocentrismo do brasileiro, tipo assim, né? Vou acordar cedo. Exato. Assim, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que a corrida está crescendo muito e as pessoas estão... tirando um pouco dos estigmas que acreditavam sobre o que é ser um corredor e tudo mais, a corrida de rua, ela já tá... Quem sou eu para falar, né? A corrida de rua existe há milhões de anos, mas assim, eu vejo que tá mudando. Da época que eu comecei a correr para agora, eu já sinto que mudou muito. Era um esporte mais nichado, assim, né? Era uma coisa mais bairrista, sabe? Exato. Não era uma coisa tão mainstream como tá hoje. Mas eu acho que quando as pessoas começarem a ver... trazer essa experiência de fora, a gente pode contar mesmo para as pessoas e falar, nossa, é muito legal. Eu fui torcer, esse ano que eu corri a meia maratona, eu fui no dia seguinte torcer na maratona. E assim, eu me esbaldei, entendeu? Porque eu acho que eu queria correr com a pessoa junto, eu queria abraçar, eu queria arremessar flores, sei lá, eu queria fazer de tudo, entendeu? Porque você vê a mudança no semblante da pessoa quando ela vê alguém. A pessoa tá lá... E eu fiquei no quilômetro 41. Nossa. Então a pessoa tá assim... morrendo. Sem brilho. A alma já fala, né? foi embora, tá só o corpo ali. E aí eu gritava e ficava assim... Legal. Então, assim, eu acho que a gente precisa, como sociedade também, valorizar mais o esporte, né? O esporte, não sei... No Brasil, ele não é tão valorizado quanto lá fora ainda, eu acho. Pelo menos a corrida. Amadora, né? Eu quis dizer. Então, acho que a gente pode, sim, fazer as nossas majors brasileiras. Com certeza. E aí, galera, eu vou dar uma dica para vocês que estão em casa, que já correm. Mas eu não vou na prova porque eu não conheço ninguém. Aí eu vou fazer uma indagação. Vocês estão indo acompanhar a esposa de vocês quando ela vai correr? Vocês estão indo acompanhar o seu filho quando ele vai fazer uma prova aqui? Começa por aí. Isso. Entendeu? Então, assim, acho que é legal você ter alguém... mas meu marido não corre, meu filho não corre. Comecem a levar as pessoas da sua casa primeiro. E aí a gente vai começar a criar, né, um movimento para que algum dia a gente se torne uma major. Porque eu corri uma também só, não tive a oportunidade de correr outras. Mas, lógico, estrutura, alguma coisinha ou outra é diferente, mas a grande diferença é a questão da torcida. Então, assim, se a gente conseguir trazer isso... E eu falo que eu vi um pouquinho disso agora na São Silvestre. Eu fui. Primeiro ano que eu fui pra torcer. Falei, eu tô em São Paulo, não vou viajar, eu vou ir.
Acordei cedo e fui. Então, assim, eu comecei a enxergar um pouquinho disso na São Silvestre, mas ainda assim o pessoal fica muito mais ali na subida da Brigadeiro, que é uma fase final. Vim em Porto Alegre ano passado, que eu corri a meia, fiquei pra maratona. No Rio eu senti um pouquinho mais, que eu também fiquei na torcida. Então, assim, aos poucos eu tô vendo que isso tá crescendo, mas ainda é muito pequeno. Então, assim, se a gente puder começar por dentro de casa. Pô, sua esposa corre, você escreveu ela, tá incentivando ela? Vai torcer por ela, vai gravar ela, vai torcer pro seu pai, igual o pai da Rafa foi torcer para ela. Acho que é incrível. Eu também já tive a oportunidade de correr com meu pai, cara, é inacreditável. É inacreditável. Então, assim, se a gente começar com pequenos passos, eu acho que daqui a alguns anos a gente tem tudo pra, né, ter esse movimento também de torcidas aqui pra gente. A São Silvestre realmente ela tem essa energia. Ela é uma prova muito divertida, assim, mas a diferença é o que você falou, fica mais concentrado ali, né? O que é bom, porque na Brigadeiro a situação já tá tensa, mas seria... É legal você já sair com uma galera gritando na sua orelha, entendeu? É uma confusão ali. Eu lembro, eu nunca corri sem fone, a não ser obrigada na Maratona do Rio. Eu lembro que eu peguei e desliguei meu fone. Eu falei, eu não vou, a música não vai tampar o que tá acontecendo aqui, sabe? E as pessoas gritam porque tem teu nome no número de peito. Exato. Então as pessoas gritam teu nome tudo errado, com um sotaque gringo absurdo, mas assim, era muito divertido, sabe? Realmente, você se sente muito acolhido ali pela cidade. Rafa, uma das coisas que você falou é a questão do fone. Você tem essa experiência que você ama correr com música. E isso, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala que atrapalha, tem gente que fala que não atrapalha, mas isso é de cada um. Como foi perder esse seu auxílio durante a prova? Tendo feito todo um ciclo, porque a maratonista também é muito metódico, né? Sim. Quando a gente tá indo pra uma maratona, né? Nossa, corri com a meia tal, então tem que correr com a meia tal, o gel tal, tem que usar o gel tal. Como foi tirar isso de você durante um desafio tão grande, né? Que eu acho que isso você pode trazer até para sua vida no dia a dia e também para as próximas etapas que você fez. E tem mais alguma coisa que você costuma fazer assim que você faz nos treinos, faz nas provas ou não? A questão do fone foi uma puxada para fora da minha zona de conforto, né? Eu uso o fone, assim, eu gosto muito de música. Música é um negócio que, pra mim, qualquer coisa que com música fica melhor, entendeu? Mas a questão do fone, pra mim, é porque eu não gosto de ouvir as outras pessoas. Então, me dá um pouco de ansiedade ouvir a respiração alheia, ouvir as pessoas falando e tudo mais. Então, eu bloqueio muito o mundo, assim, né, com o fone. Mas ali, eu não sei o que aconteceu. E já foi, assim, no quilômetro 4. Então, Nossa, eu já... no começo. Foi. Aí, eu tive que tirar toda a força que havia em mim pra não sentar ali no meio-fio e falar, não faço mais isso, porque eu não quero. Eu brinco que Deus olhou e falou, você quer ser maratonista mesmo? Tem certeza? Porque eu vou te testar. Ele te provou bastante. Falou, vou jogar uma chuva. Falou, caramba, a menina não parou, quebra o fone dela, sabe? Aí eu falei, não, eu quero. Foi difícil, assim, mas eu tentei me concentrar muito na minha passada. Quando eu via que as pessoas estavam com um papo que eu não gostava, de tipo, tá quanto? Falta quanto? Isso me dá desespero, assim. Fiquei falando com meu pai também na bike e tudo mais. E tem uma hora que não sobe energia pra nada, né? Então seu corpo fica concentrado muito em sobreviver ali. Então, só quero cruzar a linha de chegada. Pelo amor de Deus. Então fez falta, mas foi bom também pra eu descobrir que eu não dependo dele. Legal. Então acho que foi importante. Eu acho que correr com fone ou sem fone, tanto faz. Só não pode cagar regra e falar, se você corre com fone, você não é corredor de verdade. Assim, você não é corredora, né? Você não é raiz. Tá bom, deixa eu ver aqui meu Beatles e tô feliz, sabe? E o que eu costumo fazer? Eu não costumo inventar moda, né, em prova. Não costumo inventar moda, então a meia eu já testei, a roupa eu já testei, a vaselina eu já testei, o penteado eu já testei. Eu sou bem Caxias com essas coisas, porque assim, já tem muita coisa que vai fugir do teu controle ali na hora, né? Você pode controlar o que tá ao teu alcance. E esse é um tipo de coisa que você pode controlar. O gel, né? Eu acho muito importante testar gel. Mas uma coisa que eu sofri muito em Berlim, que inclusive foi um ponto que eu critico, assim, é a hidratação. Mais uma reclamando da hidratação de Berlim. Nossa Senhora! Meu Deus! Primeiro foi muito ruim, né? Me disseram... Primeiro que é muito... Por exemplo, no Rio... Tanto banheiro como hidratação era muito mais próximo. Eu tenho a sensação de que a cada 2 ou 3 quilômetros tinha.
Em Berlim, eu sentia que era a cada 6, assim, que eu vi um ponto de hidratação. E me disseram, o copo é aberto porque é mais sustentável, aquele copinho de papel. Mas era um copo de plástico. E era aquele copo de plástico duro, porque eu já fui sabendo que seria aberto. Então, eu testei fazer aquele 8, assim, que você põe e dá vira. pra tomar certinho. Era duro. Então, assim, foi um caos. E eu acho que até por isso eu tive cãibra, que eu não estava acostumada. Você tomou pouca água. Eu tomei pouca água. Outra coisa, não tem Gatorade em Berlim. Não sei se na Alemanha, mas em Berlim não vende Gatorade. Só tem aquele Powerade que eu não gosto do gosto. Desculpa, já tô... Deixando feedback. Aqui, já queimando a minha possibilidade de fazer uma publi. Mas, assim, o azul, pra mim, não dá. O azul... E só tinha aquele azul. Então, eu tava muito acostumada a tomar isotônico e muito acostumada a tomar água o tempo inteiro. Se eu tivesse uma mochila de hidratação ali, acho que teria sido tranquila. Mas eu não fazia ideia de que era tão distante, que eu ia sofrer tanto com a água. Então, isso foi uma coisa que fugiu do meu controle. O calor foi uma coisa que fugiu do meu controle. Em Berlim também. Então, a gente vai aprendendo, né? A cada maratona eu sinto que eu tô mais madura mesmo e menos suscetível a me desesperar se alguma coisa fugir do meu controle. Ótimo. Meu treinador fala isso muito pra mim, assim, meu último treinador, ele fala... O bom maratonista, não falando de tempo, mas o que vai terminar melhor a prova, é aquele que sabe suportar todas as adversidades que você vai passar na prova, né? Porque... por mais treinado que a gente esteja, até o 30, 32, que cada treinador faz um ciclo diferente, dali pra frente é o desconhecido, né? É como se fosse a primeira vez que a gente tenta correr uns 5 km. Você não sabe se você vai conseguir correr 100 metros ou não. Exato. Então, assim, é uma guerra mental muito grande com a gente mesmo, né? Porque começa a dar dor, às vezes começa a dar dor de barriga, dá cãibra, às vezes você não tá sentindo nada, mas você começa... A cabeça boicota. Exato. Corrida é um esporte muito de cabeça, né? Exato. Até você começar a sentir a dor no corpo, a cabeça já quis te boicotar muito antes. Então, é um exercício ali de resistência e de persistência, né? Mas eu acho muito bonito, assim, como ela é metáfora da vida, né? Porque é isso, a vida vai te jogar vários obstáculos e você vai mostrar para ela que você consegue ultrapassá-los. E foi isso que engraçado que as minhas 2 maratonas tiveram momentos dramáticos. Mas eu me sinto muito orgulhosa, assim, de na hora ter mantido a calma e falado, não, tô aqui, eu vou até o fim. E tudo bem. É exatamente isso. O que eu mais gosto da maratona, na verdade, é o ciclo, assim. Eu acho que é onde a gente mais aprende. A prova é maravilhosa, você vai concluir, cruzar a linha de chegada, ver a torcida, mas o ciclo, que é onde a gente, né, todos os dias, tem que treinar, você tem que acordar cedo, você tem que abdicar, às vezes você tem festa de um amigo, você não pode ir, você tem que sair mais cedo, você é o chato que não bebe. Então, assim, eu trago muito do que você falou. Eu acho que você treinar para uma maratona, não que o resto das distâncias não ensinem para a vida, mas a maratona, ela ensina muito em outras partes da vida, assim. Eu melhorei muito como profissional, como amigo, como namorado, depois que eu entendi a maratona. As primeiras que eu fiz não sei, fiz. Mas depois que eu entendi o processo, eu trouxe muita coisa, assim, pra maratona. Tipo, de persistência, de ser mais resiliente, de saber que eu não vou ter sucesso toda hora, que eu vou ter dor, que é normal você ter dor, que é normal você não conseguir entregar um treino. Exato. Então, eu aprendi muito, assim. Não sei como foi pra você, foi igual. Pra mim, assim, eu sempre falo pras meninas que querem começar também, você não se torna maratonista no dia, você se torna maratonista nos treinos. O dia você só tá indo lá buscar a medalha. Mas o processo em si, realmente de abdicação e tudo mais, e para mim é muito importante porque eu levo isso pro concurso público. Porque a gente sempre fala, e aí você pode pensar em qualquer planejamento a longo prazo, né? Que seja que você esteja fazendo um mestrado, uma pós, uma faculdade, mudança de carreira, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo que demande ali um tempo, a maratona, eu trago a maratona para o concurso porque eu penso, isso aqui não é uma prova de 100 metros rasos, então não posso me desesperar, não posso me afobar, tenho que manter a calma, tenho que me manter resistente, persistente. E eu sinto também isso, assim,
todas as outras distâncias, elas vão ser maravilhosas, mas a maratona, ela muda a tua vida, assim. É isso que eu sinto, de verdade. Não é menosprezo às outras distâncias, mas para mim, mudou a forma que eu vejo a vida hoje em dia. E me tornou muito mais humilde, porque ela te torna muito humilde. Você não é dono de nada ali, você é apenas uma pessoa tentando conquistar um objetivo. Mas ela te deixa humilde e ela te deixa mais forte. E ela também te deixa mais orgulhoso dos seus... Demais, né? Do processo. Né? Eu acho que do processo, assim, não é sobre a medalha, não é sobre o tempo. É sobre o fato de que você se manteve ali por 4 ou 5 meses planejando algo, investindo em algo, tempo, dinheiro e tudo mais. Então, é muito sobre processo para mim a maratona. E aí, processo você leva para tudo na sua vida, né? Com certeza. Você falando agora, eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, é uma coisa que eu comecei a trazer para mim depois que eu ouvi isso. Você comemora suas conquistas, Rafa? Porque a gente se cobra muito com as nossas... Os fracassos. Fracassos, né? A gente se cobra demais, né? Nossa, não treinei. Nossa, eu tô mais gordo. Nossa, eu não tenho tênis X. Nossa, eu não tenho uma maratona. Mas quando a gente vai... eu fiz uns 5 quilômetros. Sabe? Tipo, eu comecei a treinar, ou eu comecei a comer melhor, ou eu passei na faculdade. Exato. Eu curei de uma doença, sabe? Você sabe comemorar suas conquistas? Olha, eu acho que a mulher, ela nasce com um chipzinho de culpa ali, que parece que toda vez que vai comemorar alguma coisa, já vem um caminhão de culpa pra você. Não pode, você não é tudo isso. Vem a síndrome da impostora, né, que falam que não é nem mais síndrome, porque síndrome é uma coisa que é da pessoa e não é da pessoa, é uma coisa sistêmica e tudo mais. Assim, eu sinto que eu melhorei muito esse negócio de comemorar as minhas conquistas quando eu comecei a criar conteúdo. E aí eu vi as pessoas valorizando muito coisas que eu não valorizava em mim. Então, foi necessário realmente ter essa validação externa para eu começar a olhar para mim com muito mais carinho e ver que eu realmente podia influenciar as pessoas de uma forma positiva e que às vezes eu nem sabia o impacto que eu estava causando na vida das pessoas. Mas ter vivido assim também um câncer de perto, ter visto a minha mãe... realmente perder as funções dela, me deixou muito mais consciente de que o nosso tempo é limitado e a gente tem que sempre buscar a felicidade, porque não é fácil ir atrás da felicidade. A felicidade demanda trabalho e demanda trabalho para manter ela também. Então, foi muito mais fácil, com essa visão de mundo que eu tenho hoje, reconhecer que eu não tenho tempo para não curtir as minhas vitórias, assim. Eu não posso perder tempo e eu não posso passar pela vida sempre olhando só para as coisas ruins, porque a vida passa muito rápido, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, hoje eu acho que eu comemoro sim, e é um esforço constante também de me lembrar de que eu não sou uma impostora, de que eu não caí em algum lugar por sorte, de que eu realmente mereci aquilo e tudo mais. Eu acho que isso algumas mulheres vão se identificar. E essa questão da influência para você, como foi? Você cresceu, seu perfil é super influente hoje. Eu tava dando uma pesquisada, até a Nathalie Geder, que é uma repórter famosíssima. Nath, te amo, Nath. Vamos ser famosíssima, comenta as suas coisas, sabe? Se inspira em você. Então, assim, ela corre também, eu vejo. Então, assim, como foi esse processo para você? E como ter essa responsabilidade? Porque... É uma responsabilidade gigante. Eu falo, eu tenho 1.500 seguidores e às vezes eu penso antes de postar, porque é aquilo que você falou. Não é todo mundo que tem a minha vida, não é todo mundo que tem o poder aquisitivo que eu tenho, não é todo mundo que está naquele momento de vida que eu tô. Então, assim, como foi isso para você? Porque eu creio que você não foi uma coisa que você queria, ou era? Até uma pergunta que eu quero te fazer. Como foi, né? Tão nova, passando por tudo que você passou... E até hoje, né? Porque você cresceu e quanto mais a gente cresce, mais referência a gente fica, né? Mais difícil ficam as coisas. Eu brinco que eu sou uma influenciadora culposa, porque foi sem intenção de virar. Eu comecei compartilhando a minha rotina mesmo, mas, assim, nunca foi um objetivo meu, mas a internet foi muito importante para mim, para me abrir portas também, para possibilitar que eu vivesse alguns sonhos. Eu sempre... É engraçado porque as pessoas falam...
você falou que eu tenho um perfil super influente, eu fico muito lisonjeada com isso. Tem mesmo. Porque, às vezes, hoje em dia também tem muita aquela coisa de números, né? E aí falam, mas você... Para definição comercial, eu sou uma micro-influenciadora, né? Antes de mim tem nano-influenciador, que é até os 10 mil, alguma coisa assim, posso estar falando besteira. Mas eu não vejo ali as pessoas como... Tipo, eu não me enxergo como micro, porque eu acho que eu tenho atualmente um pouco mais de 12 mil pessoas me seguindo. São 12 mil pessoas que escolheram dar a mim o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia. Atenção. Que é o tempo e a atenção, que são escassos. Então, assim, eu valorizo muito quem me segue, eu tento ser muito verdadeira com quem me segue e... A influência entrou na minha vida de uma forma muito natural, assim. Às vezes as pessoas me perguntavam, né? Ai, como é que você fez para entrar em tal marca? Como é que você fez? E eu falava, gente, eu acho que, assim, a mensagem que a marca quer passar tem que dar match com a mensagem que você passa nas redes. E se tiver aí esse alinhamento, é natural, sabe? Vai acontecer. É óbvio que eu tenho ao meu favor o fato de eu ser uma mulher branca e padrão e tudo mais. Não vou negar. Isso ajuda muito, isso abre muitas portas. Mas eu acho muito importante também você ter a sua voz. Você ter o teu conteúdo ali, não se pautar pelo que as pessoas estão fazendo. Se está todo mundo fazendo, vem correr X quilômetros comigo, não precisa fazer isso. Faz o teu, entendeu? Eu fiz durante muito tempo e eu já estou migrando, assim, eu não me identifico mais. Então, a influência é uma grande responsabilidade e tem os dois lados da moeda, mas eu sou muito grata por tudo que o Instagram e as outras redes sociais me trouxeram, assim. Eu senti que... Eu me senti vista e eu me senti ouvida pela primeira vez em muito tempo. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja... Não consuma a tua autoestima, o teu tempo e tudo mais, assim. Tem que ter uma relação saudável com as redes sociais. Ainda mais para você. Eu fico pensando... conciliar, né, a vida de geração de conteúdo, que não é fácil, de criação de conteúdo, mais os treinos, mais os estudos. Porque você é muito nova e, assim, e a pressão, né? Assim, a pressão de passar num concurso, pressão que eu falo sua com você mesmo, nem externa, e pressão de ter que gerar conteúdo das pessoas que te acompanham e, sabe, ter que treinar e... gerir tudo isso não deve ser fácil. Eu acho assim, tem que ter muito pé no chão. Se você quer começar a trabalhar com internet, eu vejo que hoje em dia estão surgindo muitos perfis de dailies, né, que o pessoal chama, que são pessoas compartilhando a rotina. Eu acho muito legal. Mas, talvez, assim, por hoje, eu já tenho 31 anos, então eu tenho uma visão um pouco mais madura da coisa. Mas tem que tomar muito cuidado para não se pautar pelo seu ego. Assim, é a maior armadilha que tem dentro da corrida, dentro da influência no esporte e tudo mais. Eu sempre tive muito pé no chão em relação a isso, e toda vez que eu via que eu estava deixando de estudar ou fazer alguma coisa, alimentando ali um negócio só para manter o meu Instagram girando, eu voltava para mim e falava, não, peraí, isso aqui é para ser um complemento, isso aqui é para ser uma coisa natural e tudo mais. Tudo bem quando você começa a fechar parcerias, vira profissional, mas eu acho assim, o ego não é bom conselheiro. Então, toda vez que você for postar alguma coisa ou se frustrar, eu tô falando muito isso para as pessoas. Quer postar o que você quiser? Posta, entendeu? Eu acho que a gente está muito refém do algoritmo, muito refém do que funciona, do que as marcas gostam e tudo métricas, mais. Né? Sendo que, hoje em dia, a melhor coisa do mundo é você seguir uma pessoa autêntica, uma pessoa que, não importa o que esteja acontecendo ao redor dela, ela se mantém muito fiel ali, né? Então, esse é um esforço que eu faço constantemente, assim, de não deixar que isso, que é uma coisa para ser boa, se torne uma coisa ruim, e uma cobrança pessoal para além de todas as que eu já tenho, né? Que eu já coloquei algumas metas meio difíceis na minha vida. Então, toda vez que eu sinto que eu tô tirando um pouquinho, assim, eu me puxo de volta. Porque... E eu falo que você é uma mega influenciadora, porque como eu me pauto, eu
vejo muito o perfil da pessoa, assim, sabe? Tem gente que tem 50, 70, 100 mil seguidores, mas é, tipo assim, é meio irreal, sabe? Você vai olhar as postagens da pessoa, a pessoa tem, tipo, sei lá, 3, 4, 5, 10 pessoas comentando. Você não, tipo, eu vi que você postou agora, no fim da sua parceria, e, tipo assim, meu, bombou. Sim. Então, as pessoas, tipo, de fato te acompanham, entendeu? Elas estão interessadas em saber o que a Rafa acha, qual é o posicionamento que a Rafa vai tomar. E por isso que eu falo que deve ser assim, complicado, porque... Exato, porque as pessoas se inspiram demais em você, assim, e eu fico pensando, tipo, nossa, é difícil, porque você não sabe quem tá do outro lado, né? Muitas vezes, né? Eu acho... Toda vez que eu me senti cobrada, não pelas pessoas, mas que fica realmente uma autocobrança, eu acabei sendo muito vulnerável nas redes sociais. Por exemplo, essa história de Berlim, eu contei para as pessoas, eu fiz um post falando, olha, deu tudo errado, não saiu do jeito que eu esperava. E todo mundo me apoiou muito. Então, eu sinto que vulnerabilidade inspira e aproxima muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu me conecto com as pessoas dessa forma, sabe? Eu sinto muito que existe um senso de comunidade ali, de pessoas que se apoiam. E eu tento retribuir dessa forma, assim, sendo mais possível para que as pessoas possam ser elas também, entendeu? Porque quando você é muito você, a pessoa se sente autorizada a ser ela. Então é isso, sabe, que eu tento fazer. Eu sou muito grata, assim, pelas pessoas que me apoiam e mandam mensagem. Eu tenho muita mensagem por dia. Eu tento responder todo mundo, eu tento responder todos os comentários. Mas eu encaro isso realmente com muita ética e muita responsabilidade. Da mesma forma que eu sou uma advogadinha, né, na internet, então assim... E uma psicóloga também, de muitas vezes, né? Espero que não esteja fazendo nada errado, assim, passando conselhos errados. Mas as pessoas desabafam bastante porque acho que elas se sentem conectadas. Então, assim, menos aesthetic, menos trend, mais autenticidade, real, né? Mais realidade, mais você, sabe? É isso, tem que se colocar ali por inteiro. E quando você é você mesmo, as pessoas que ficarem vão ficar porque elas gostam de você. Não porque você tem o tênis X ou Y, correu tal prova. Isso ninguém tira de você, entendeu? Então, o maior poder é a tua história. Então... Show. Cara, virei aqui, eu tomei um susto. Já estamos com uma hora, já? Rapaz. Se deixar, a gente fica 3, porque eu falo pra caramba também. Rafa, quais são os próximos passos da vida da Rafa? Né? Eu sei que você deve ter muitos sonhos aí. Onde a Rafa se enxerga, né, daqui a um tempo, tanto como corredora, amadora, né, e como mulher também, né? Acho que tomara que você conquiste o seu sonho dos seus concursos aí, que eu sei que é uma meta muito difícil, mas onde a Rafa se enxerga daqui a um tempo? Esse ano, eu me sinto num livro aberto, assim, sabe? Eu tô numa página em branco, numa página em branco. Eu sinto que eu tô ressignificando muito essa minha relação com a corrida. Eu senti que ela estava indo mesmo por um caminho do ego e de mostrar para as pessoas, só para mostrar que eu fiz alguma coisa. E eu quero reivindicar o que ela significa para mim e lembrar porque eu comecei. Então, eu ainda não sei quais são as minhas metas a curto prazo, né? Eu acabei de encerrar uma parceria, eu tô virando aí uma página que foi muito importante para mim, como corredora e como influenciadora também. Adoraria fazer uma maratona esse ano. Na verdade, eu adoraria fazer uma maratona por ano, assim. Eu realmente gostaria muito. Porque, como diz o Nelson, é sempre bom ter uma maratona para dar uma emoçãozinha na vida, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir justamente por conta dos concursos, né? Muita coisa mudou aí no cenário da magistratura. Eu tenho que fazer uma outra prova para poder fazer as provas. Enfim, é meio confuso. É um Enem dos concursos. Mas, assim, a longo prazo, eu me vejo com a corrida sempre como um complemento da minha vida. Então, onde quer que eu vá, eu vou levá-la comigo. Correr bem, correr saudável para correr sempre. Se Deus quiser fazer todas as majors, eu vou inventar mais uma major pra gente fazer. Essa medalha tá cada dia mais difícil. Caramba! Ainda na Austrália, que é do outro lado do mundo. Exato. Mas assim, se eu puder ser uma mulher juíza e que
tem como hobby mesmo a corrida e que inspira outras mulheres, eu já vou ser muito feliz. Quero viver a corrida em todas as minhas fases. Então, se eu conseguir engravidar um dia, quero ver como vai ser isso. Se eu for mãe, eu quero ver como vai ser isso. Tem muitas mulheres que eu sigo que são mães e correm. Então, assim, é outra fase. E eu espero que, enquanto eu puder compartilhar isso nas minhas redes de uma forma inspiradora e as pessoas quiserem assistir, eu vou continuar fazendo. Top, legal. Acho que você vai conseguir, acho que manter, na verdade, você já faz isso, né? Tá te dando feedback, parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. Eu falo isso, eu tenho certeza que tem homens que te acompanham também, mas eu acho que isso para a mulher é muito importante, ter alguém, não falo como referência, mas ter alguém que passou né, por problemas, passou por dificuldades e tá aí. E provou que dá para fazer. Né? Tipo, por mais que hajam cobranças, que hajam etiquetas, que hajam tudo, né? Que a gente sabe que tem hoje em dia nas redes sociais no mundo, mas você passou por todas elas e tá aí, crescendo, fazendo o que você gosta. Sendo chamada para podcast. Exato. Não, também. Assim, a gente abre as portas aqui para todo tipo de corredor, né? Não é porque a Rafa tem 12 mil seguidores, que é por isso que ela tá aqui. A Rafa tá aqui porque ela tem uma história muito bacana para mostrar pra mim, para vocês que estão em casa. Então, assim, a gente tenta trazer pessoas... independente do número de seguidores, né? Isso é maravilhoso de ouvir. O propósito do canal, na verdade, tanto é que a gente já ajudou pessoas levamos pessoas para correr em outros países, que financeiramente não conseguiriam. A gente já fez pessoas perderem peso, que tinham dificuldade e precisavam de um empurrãozinho. Já ajudamos pessoas que estavam com problemas de família e, né, falando, pô, caminha. Tenta levar isso pra sua vida como uma forma, tipo, de hobby, de sair desse problema todo. Porque às vezes a pessoa se enfia num buraco que acha que não tem saída. E tem. E vocês estão em casa, isso não é só corrida. Vai jogar tênis, vai nadar, vai pedalar, vai fazer taekwondo. Tem tanta coisa, mas o importante, assim... que é a missão do canal, eu acho que é muito que você prega nas suas páginas também. Faça alguma coisa por você. Perfeito. Sabe? Tipo, que seja um esporte, principalmente não só visando saúde, mas visando cabeça. Eu acho que mental. Assim, nós que somos mais novos, a gente tem grande proporção de ter uma doença mental, tipo, sabe? Eu mesmo perdi meus avós todos com Alzheimer. Porque eram pessoas que não praticavam esporte, viviam para trabalhar e cuidar dos filhos. Então, assim, eu acho que se a gente não cuidar da nossa cabeça, principalmente, ainda mais com essa loucura de rede social, a loucura de imediatismo, sabe? Eu quero agora, preciso agora, eu tenho que conquistar agora. Se a gente não começar a se cuidar através do esporte, a gente vai ter que se cuidar através do remédio, né? Então, assim, te parabenizar pelo trabalho que você faz, é muito do que a gente está tentando fazer aqui. A gente é muito pequeno ainda, perto de outros podcasts, perto de alguns influenciadores, mas a gente tenta sempre mostrar isso, que independente da sua classe social, independente de onde você vem, da sua cor de pele, né? Isso não é um bloqueio para nada, assim, acho que o importante é dar o primeiro passo, ter alguém como incentivador e saber que a gente pode sonhar e conquistar o que a gente quiser, assim. Então, parabenizar você, continue fazendo esse trabalho, Rafa. Eu acho que é super importante, se você conseguir engajar mulheres mais novas também, eu acho super importante ter essa inclusão das meninas mais novas que estão começando agora, porque é difícil, né? A gente sabe como tá hoje em dia o mundo. Então, te dá forças aí, conte com o canal e continue fazendo esse trabalho incrível que você faz nas redes sociais. Obrigada. Contem comigo também, porque vocês precisarem. Eu acho que se unindo a gente consegue amplificar muito mais as mensagens. E é isso, gente. Não importa qual esporte você vai praticar, qualquer coisa que seja uma caminhada, o que tiver acessível na tua vida, faça, entendeu? Porque acho que não tem... exemplo maior de auto-amor e de autocompaixão do que você fazer uma atividade física. Ótimo. É isso aí. Mais um entregue para vocês. Acho que tem muita mensagem bacana para quem está em casa. A gente sempre tenta trazer, claro, piadas, coisas engraçadas, mas também a gente traz muita lição de vida aí, muitos insights para vocês que estão em casa. Então, espero que vocês tenham gostado. Liminha, coloca a rede social da Rafa aí. É difícil alguém não conhecer ela, né? Mas quem não conhece a Rafa, Rafaela Calil, vai estar aqui na nossa descrição do vídeo. Sigam a Rafa lá no Insta. Muita coisa legal, muito insight, coisa sobre esporte, vida,
né? Quem quiser conhecer a Rafa, dá uma fuçadinha lá no perfil dela, que tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueçam de deixar o like, isso ajuda bastante a gente. Para quem não tem tempo de assistir a gente, né, o tempo todo é difícil, a gente sabe, tempo é uma coisa muito preciosa hoje em dia, então parar 1 hora e meia para assistir o YouTube em casa é difícil. Coloca no Spotify, é gratuito, quando você estiver indo para o trabalho, levando os filhos na escola, fazendo sua atividade física, né, na esteira com seu fone de ouvido, funcionando, né, Rafa? De preferência. Então, coloca a gente lá, ouve. Tenho certeza que o seu treino, o seu trânsito vai se tornar mais agradável na nossa companhia. Certo, rapaziada? É isso aí, mais um entregue para vocês. 2024 vai ser incrível. Novamente venho deixar uma mensagem aí para vocês de um 2024 gigante, que seja incrível para vocês em todos os aspectos. De muito treino, de muita saúde, principalmente, e de muito podcast. Certo? Então, continue aí conosco. Muita gente bacana vai vir aqui ainda. E, Rafa, de novo, obrigado. Obrigada. Sucesso e que venha uma maratona no segundo semestre que eu tenho certeza que você vai fazer. Tomara. Tchau, isso aí. gente. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado.